irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que eu quero dizer, em primeiro lugar, nessa noite, que Deus ama todos que estão ouvindo essa palavra. Em segundo lugar, com Deus não existe perdedores, aleluias. E eu convido os irmãos para ler a palavra nesta noite. No livro do Apocalipse, capítulo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21, no primeiro versículo. Aleluias. Está escrito o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem brando, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprindo, eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quando aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como um fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu vou estar lendo lá no versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Pai, eu ministrar essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha me usar como um canal para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor venha derramar o som sobre mim. Que o Senhor venha derramar o som sobre todos para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai querido, ajuda-me a ministrar essa palavra. Que eu venha a ser menos importante, que o Senhor venha a ser muito importante. Que o Senhor venha derramar o som divina. Que o Senhor venha curar as enfermidades. Aqueles que vieram com a causa que acham que está perdida, mas para ti nada é impossível. Nada é impossível. Porque Deus tem um poder no céu e na terra. Que o Senhor venha curar as enfermidades. Que o Senhor visita cada um neste momento. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Assim te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. O
Senhor é maravilhoso, aleluias. Sobre a palavra nesta noite, eu quero usar como tema nessa noite, o novo céus e uma nova terra. O livro da revelação escrito por João, o Apocalipse, é revelado pelo próprio Jesus para João. Quero falar sobre a revelação nesta noite. Uma revelação que há algo novo e um reino perfeito para nós, aleluias, que amamos a vinda de Jesus. A nova Jerusalém, a cidade santa, foi preparada para nós por Jesus. Ele disse, é uma promessa maravilhosa, uma garantia para nós. Deus vai reinar com seus filhos, aqueles que são retos e obedientes. Todo o sofrimento não haverá mais, porque Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque das primeiras coisas são passadas, e vai ter o fim a todo o sofrimento, meus queridos irmãos. Eis que faço nova todas as coisas, está fazendo tudo novo para nós. Essa promessa é verdadeira e digna de confiança de Jesus. Jesus disse, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E essa fonte é Jesus. Lembra da mulher samaritana, quando Jesus disse para a mulher samaritana, ele disse assim, aleluias, se você soubesse quem está pedindo água, você daria, e ele daria a fonte da água da vida. E essa fonte é Jesus, essa fonte é Jesus, aleluias. João viu novamente o que Jesus disse, aleluias, que alegria, aleluias. E eu serei, eu sou Deus, e ele será o meu filho, o reino justo, o reino de paz, e o reino de alegria completa. Esse dia vai chegar, e essa promessa vem ser cumprida. Esperamos um novo céu e uma nova terra, como Deus nos prometeu. Irmão, eu sou peregrino forasteiro neste mundo. Eu não estou aqui para esperar o anticristo, eu estou aqui esperando Jesus voltar, se preparando para ele, para se encontrar com o Mestre. Quero falar sobre o dia da vinda de Jesus, um dia maravilhoso. Eu quero falar mais e mais com você sobre o dia que é único na história do mundo. O dia que a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo voltará a esta terra. Esse dia está no calendário de Deus, aleluia. Esse será um choque devastador, horrível e terrível para aqueles que não estiverem preparados. Aleluia. Devastador, destruição, aleluias. E horrível, glória a Deus. Será tão horrível que próprios olhos vão ver, aleluia, os erros, os pecados, aleluia, terrível, talvez, glória a Deus, será terrível aqueles que perder a salvação, está na mão do diabo, aleluia. O que eu quero dizer, para aqueles que não estiverem preparados, será um dia terrível, mas para aqueles que estão preparados, que guardam com santidade, aqueles que se afirmaram e que amam a vinda do Mestre, a vinda de Jesus, será um dia alegre, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Só chegamos a Ele pela fé em acreditar que logo Ele vem nos buscar. Nós veremos face a face naquele dia. A Escritura diz que veremos como seus poderosos anjos. Ele vai vir como um relâmpago do céu, como um trovão nos buscar, e os mortos subirão primeiro, e haverá encontro nos ares, porque o arrebatamento da igreja está para acontecer, aleluias, que somos nós. Glória a Deus, aleluias. Deus é perfeito em amor e justiça. Mas aqueles que ficarem, aleluias, serão um dia de condenação para os incrédulos que permanecem no pecado. Deus é perfeito em amor, aleluias, em justiça. E o mundo é um lugar perigoso. O mundo é um lugar perigoso, glória a Deus.
Busca o Mestre, aleluias, quando podes achar, aleluias. Que quer dizer, esse segredo do dia e a hora da sua volta e a data de sua vinda é um segredo. Nós não sabemos. Jesus respondeu, quando esse dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, somente o meu Pai sabe, Jesus diz. Esperamos um novo céus e uma nova terra como Deus nos prometeu. Sabemos que o mundo inteiro não será salvo, mas no meio do mundo haverá pessoas que são retas e firmes na presença do Senhor em santidade, que serão salvas. Aleluia. Jesus vai voltar, irmãos. Vai ser em breve. Jesus nesse momento está no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. Em breve Jesus vai sair do santuário celestial. Ele vai dizer assim, está feito então a volta, e ele vem para o mundo para nós buscar. E Jesus virá entre milhares de anjos, uma festa, tocando as suas trombetas e fazendo aquele espetáculo no céu. E no meio dos anjos está Cristo, o nosso Salvador, e muitos vão perder a oportunidade, porque não quiseram ouvir o Mestre. Tiveram oportunidade, mas não quiseram, aleluias. Como um Judas Iscariote traidor. Aqui no mundo não haverá muitas coisas boas que ficar, aleluias. Porque o mundo é perdido. E no mundo haverá muitas manchetes, nas revistas e nas redes sociais, vão anunciar o maior desaparecimento que o mundo já viu, quando milhões de pessoas vão sumir do planeta Terra. Quando ouvir a trombeta de Deus, quando Jesus Cristo estiver voltando, quem vai habitar na cidade santa, que vai morar, habitar lá, aleluias? Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará lá como uma morada perfeita para nós junto, na cidade santa. Aleluias. Creio, aleluia, na evidência real da Nova Jerusalém. Eu vi na visão há 5 anos, mais ou menos atrás, e vi pela madrugada o Espírito Santo me chamando em um sonho profundo e mostrou diversas pedras preciosas, formatos de esfera, como jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, santônica, sardil, crisólito, berilo, topázio, crisopraso, jacinto e ametista. E nessa visão fui subindo e flutuando e subindo, aleluias. Vi também as torres bem altas, como fosse um gigante prédios. Uma era de ouro e outra de prata, brilhava muito, como nunca vi nada parecido. E outras pedras preciosas de diversas cores, nunca visto aqui na terra. Era tudo lindo, difícil de descrever a lindeza. Creio que a torre de ouro e as pedras preciosas era a cidade santa, a Nova Jerusalém. E a torre de prata significava as suas palavras de profecias, como um amado João. Creio que Deus me mostrou esse lugar maravilhoso. Me encheu meus olhos de alegria, ao meu coração de amor, e fez acreditar mais e mais em seguir a Cristo. Jesus disse que ele ia para o Pai, ele ia preparar o lugar para aqueles que amam, e ele disse que na casa do meu Pai há muita morada, aleluia. Quero dizer nessa noite, glória a Deus, uma Bíblia diz, está ali no primeiro versículo, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão e o mar já não existe. Aleluia. O mar que já não existe quer dizer, aleluias,
que o mar significa simbólico na Bíblia. Isso quer dizer, a Bíblia fala sobre o mar, já passarão, já não ia existir mais. O que quer dizer glória a Deus? Quer dizer que não haverá mais conflito, não haverá mais guerra, não haverá mais rebeliões, não haverá mais perturbação, não haverá mais impureza. Todo o pecado, podridão do pecado não haverá mais. É isso que quer dizer o mar, aleluia, na Bíblia. Mas aqueles que permanecem no pecado não querem se afastar, aleluia. Não estou aqui sendo duro, aleluia. Mas estou falando que a Bíblia diz, mas aquele que permanece no pecado, não se arrepender, não será salvo, aleluia. Como esse termo que está aqui, que é o tímido, aleluia. Os tímidos, que quer dizer, se refere-se que aqueles que abandonou a sua fé, acabam negando a Cristo por medo e se afastam de Deus, que significa medroso e covarde. Tímido que significa medroso e covarde, e crédulos. Se refere muito em alguém que não crê em Deus, em Jesus. Demonstra essas crenças e as suas ações num estilo de vida nervosa, negam a sua fé. E eles têm de diversas atitudes esquisitas e comportamentos como dúvidas, desconfiança, rebeldia, desobediência a todas as coisas, a desobediência na palavra de Deus, aos próprios pais, abomináveis, tudo que considera malignos e dignos de prática pagãs, rituais malignos e costumes religiosos de outras culturas pecaminosas. Considerados imorais ou cruéis, são condenados como abomináveis aos olhos de Deus. Homicídio se refere àquele que tira a vida de outra pessoa, que é assassino e é associado ao pecado, considerado grave, a Bíblia diz. Não matarás, a Bíblia diz, não matarás. O ódio e a inveja podem levar ao homicídio, como o caso de Caim e Abel, aleluia. Fornicário se refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento, incluindo o sexo premarital e adultério, é considerado um pecado grave. Eu não estou aqui para julgar, nem falar, mas eu estou falando que a Bíblia nos diz. Os fornicários, quer dizer, se refere a qualquer relação sexual fora do casamento. É isso que a Bíblia diz. Feiticeiros se refere àqueles que buscam os poderes sobrenaturais. E busca poder sobrenatural, demoníacos, através de práticas ocultas, como invocar espíritos malignos, de divinações, e feitiços e rituais, em vez de confiar em Deus, e eles se envolvem em forças demoníacas. Idólatras são aqueles que adoram ídolos, ou seja, qualquer coisa que substitua ou substituía a Deus por deuses de pedra ou de madeira, e também ídolos modernos, buscando ídolos à luz. Mentirosos é visto como uma ação pecaminosa. Mentirosa é visto como uma ação pecaminosa, terrível, e uma obra do diabo. Quer dizer, uma obra do diabo, aleluia. A mentira é a origem de Satanás. Tudo é pecaminoso. Aleluia.
E a mentira é a origem do diabo, de Satanás. E essas coisas do pecado não entrarão na cidade santa. Não entrará, glória a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz, aleluia, que na Bíblia ele é chamado como a besta, o filho da perdição, é o homem do pecado, o pequeno chifre, ele é conhecido. É conhecido como um mau pastor. É o Sírio. Em Ezequiel 38 ele é chamado Gog. Esse homem que a Bíblia diz é certa como define como uma besta que vai governar o mundo, aleluia, conhecido como o anticristo. Aleluias. E está atacando hoje em dia, aleluia, muitas coisas o diabo está atacando, como tudo este mundo. Ele está com uma espada do mal, aleluia, como o mundo nunca viu antes. E quando os homens pecam contra a luz, Satanás fica mais forte. E o poderoso Satanás contra nós, levando a morte e sem a salvação. Porque quando o homem peca, falha, quando o diabo ataca, ele convence a pessoa a pecar, ele fica mais forte, levando a morte sem salvação. Irmãos, o pecado tem um preço que eu quero dizer que somente Jesus pode perdoar. Se hoje você está aqui, aleluias, busca o Mestre. Se arrependa dos seus pecados, aleluias. Que eu quero dizer, nunca houve ninguém que perdoa, aleluias. Só Jesus perdoava e ainda perdoa pecados. Nenhum outro profeta jamais perdoou pecados. Nenhum outro profeta já perdoou pecados, aleluias. Quero dizer nessa noite que Maomé não tentou isso, pagar um pecado. Buda não fez isso. Ninguém na história jamais disse, teus pecados estão perdoados. Irmão, o pecado é tão terrível, horrível, que muitos pensam que sabem, mas não sabem. Que eu quero dizer que o Evangelho quer dizer boas novas. Meu irmão e minha irmã, tira a sua tristeza do teu rosto, aleluias. Busca o Mestre. Busca Jesus. Se você, glória a Deus, errou, Jesus quer mostrar as boas novas. E quer te libertar. Se tu chegar aos pés do Redentor nessa noite, buscar, acreditar e seguir os caminhos retos, viver para Cristo e Cristo viver em ti, aceitar Jesus, descer as águas do batismo, todos os teus pecados serão esquecidos no mar do esquecimento. E se afirmar na presença do Mestre, seguir a luz, buscar, não olhar mais para a direita nem para a esquerda, aleluia. Não olhar mais para o passado, mas seguir em frente, até o vindouro de Jesus. Seguir reto o caminho. E somente Jesus vai nos levar. Somente com Jesus subiremos ao encontro nos ares. Aleluia. Que vamos ter moradas, como Ele prometeu, e na nova Jerusalém, na nova cidade, na cidade santa, estaremos morando com Jesus.
Todos aqueles que morreram em Cristo subirão primeiro. Depois nós subiremos ao encontro ao Jesus. Seremos livres de todo o pecado. Lá não haverá mais nenhum pecado. Não haverá mais guerra. Não haverá mais rebeliões, matança, nenhum sofrimento. Não veremos ouvir de guerras, porque lá não entra pecado nenhum, aleluias. Você que ouviu essa palavra nessa noite, pensa bem, glória a Deus. Se você morrer, mas tua alma é imortal. E há dois senhores, aleluias. Um é o Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. E o outro senhor é o diabo, que vive nas trevas, com seus demônios. Há dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo que conduz à perdição, aleluias. Há dois senhores a escolher, glória a Deus. Que essa mensagem venha falar nos seus corações. Creia que você quer aceitar Jesus. Que o Espírito Santo vai te falar contigo nessa noite. Palavra que não soube expressar, aleluia, mas o Espírito Santo vai falar as palavras nas tábuas do teu coração. Assim agradeço pela oportunidade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém.